Nesse vídeo a gente vai ver os modelos de consistência eventual que podem ser possíveis em termos de garantias para os clientes, que a gente chama de consistência baseada no cliente. Então, em termos de consistência eventual, a gente tem que lembrar que o importante é que, se não tiver conflito, se as escritas forem feitas em um lugar só e sem conflito de escrita, dado o tempo suficiente, todas as réplicas vão convergir para o mesmo valor, para o mesmo estado. Então, se um cliente está lendo sempre do mesmo lugar, pode ser que ele nem perceba que às vezes ele pode estar inconsistente com uma réplica de um outro cliente em outro lugar. O problema se torna maior quando a gente tem mobilidade. Então, quando um cliente pode de repente deixar de usar uma réplica e passar a usar uma outra, isso pode gerar um problema. Então, nesse caso, considerando um sistema distribuído com várias réplicas e um usuário que estava usando a réplica mostrada nessa figura, se ele de repente ele muda de lugar na rede e passa para um outro ponto, começa a usar uma outra réplica, é preciso que as réplicas internamente ao sistema deem algum tipo de garantia de consistência para o cliente. Porque pode ser que na hora que ele mudou, a segunda réplica não estava exatamente igual à primeira. É sobre isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Para a gente entender os diagramas que a gente vai ver daqui a pouco, a gente precisa entender a notação que está sendo usada. Quando a gente usa a representação WI de XJ, o que a gente quer dizer é que o processo I escreveu a variável x e gerou a jésima versão dela. Por outro lado, se a gente usa o RJYK aqui, a gente está dizendo que o processo J leu a variável y e recebeu a késima versão que aquela variável tinha. Além disso, é importante a gente observar que quando a gente fala em escrita em sistemas distribuídos aqui agora, a gente pode fazer escritas que fazem alterações só parciais. Imagina que você está removendo uma mensagem de um chat, o resto do chat continua. Ou você está acrescentando uma linha no final de um log. Não é só a última linha que te interessa, é todas as linhas que vieram antes. Quando isso é importante, a gente usa a representação com xj, ponto e vírgula, xk, por exemplo. Então, nesse caso, a gente quer dizer que o processo I escreveu sobre a variável x e gerou a versão k daquela variável. E essa escrita foi feita sobre uma versão j anterior da variável x. Então, se a gente reparar aqui, a gente vê que a gente pode representar que uma escrita foi sobre um conteúdo anterior ou uma escrita foi independente de um conteúdo anterior. Quando a gente coloca as escritas dessa forma, a gente está identificando que em cada linha é um local diferente, é uma localidade diferente, é uma réplica diferente que está recebendo as escritas e leituras. E a linha horizontal, a sequência horizontal, indica a sequência em que os eventos são percebidos em cada local e por cada cliente. Com essas observações, vamos então verificar os modelos de consistência que a gente pode ter nesses casos. A gente começa pelo modelo chamado de leitura monotônica, ou monotonic reads. Nesse caso, leitura monotônica garante o seguinte: se um processo lê um valor no item X, qualquer outra leitura que ele venha fazer depois vai ter que voltar ou o mesmo valor que ele já leu ou algum mais recente. O importante é que novas leituras não podem retornar valores mais antigos do que o anterior. Nessa representação aqui a gente tem o processo 1 escreveu a versão 1 de x. Na outra réplica, o processo 2 escreveu a versão 2 de x, já considerando a versão 1. Se agora a gente tiver o processo 1 fazendo uma leitura da primeira versão na localidade 1 e depois fizer a leitura, uma outra leitura e receber o valor x2 na localidade 2, isso tudo do ponto de vista de leitura monotônica está ok. Porque se a gente verificar, quando ele leu x2, x2 foi gerado a partir do contexto de x1. Então o valor x2 é um valor mais recente derivado de x1. Então está tudo ok. Por outro lado, se a gente considerar agora que a escrita de x2 ela é independente da escrita de x1, quer dizer, a gente tem um conflito de escrita.
E é possível no modelo de consistência eventual. O que vai acontecer, eu vou ter que resolver isso depois. Mas, por enquanto, eu não vou lidar com isso. O que me preocupa aqui é o que eu posso garantir sobre as leituras do processo P1. Então, o processo P1 leu x1 e depois ele mudou de réplica e quando ele leu de novo, ele leu x2. Isso não é consistente com leitura monotônica, porque x2 é independente de x1. Então, se eu já li x1, o processo 1 não pode ler x2. Ele teria que continuar lendo x1. Por último, um outro exemplo com leituras monotônicas seria esse. A gente tem o processo 1 escreve x1 na localidade 1, o processo 2 escreve x2 na localidade 2, levando em conta x1. Agora, o processo 1 lê x2 na localidade 2 e depois ele lê x1 na localidade 1. Essa sequência não é válida para leitura monotônica. Por quê? Porque pela ordem temporal, o processo 1 primeiro leu x2 e depois leu x1. Mas a gente já viu que x2 foi gerado em consequência de x1. Nesse caso aqui. Então, eu não posso mais ler x1 depois que eu já li x2. A garantia de leitura monotônica me diz que isso não pode acontecer. Bom, continuando, o próximo modelo de consistência que a gente tem é o modelo de escrita monotônica. O anterior foi leitura monotônica, agora é escrita monotônica. A escrita monotônica determina que uma escrita de um determinado dado em X, ela tem que ser completada antes de outras escritas pelo mesmo processo. Quer dizer, se um processo fez uma escrita de x1 e depois fez uma escrita de x2, então obrigatoriamente a segunda escrita, x2, tem que acontecer no contexto da escrita x1. Nesse diagrama, então a gente tem o processo 1 escreve x1, o processo 2 escreve x2 em sequência a x1. Se agora o processo 1 escreve x3 em sequência a x2, está tudo ok do ponto de vista de escrita monotônica. O processo 1 escreveu x1, agora ele escreve x3. Mas pelo diagrama a gente vê que x3 está sendo escrito no contexto x2 e x2 foi escrito no contexto x1. Agora, se a gente considerar que x1 foi escrito pelo processo 1 e agora o processo 2 escreveu x2 independente de x1, quer dizer, houve um conflito de escrita nesse caso aqui. Então, esses dois comandos constituem um conflito de escrita. Se depois disso o processo 1 escreve x3, que está no contexto de x1, o conflito de escrita aconteceu, mas do ponto de vista de escrita monotônica, esse sistema está ok. Porque x3 está sendo escrito no contexto da escrita anterior do processo 1, que foi x1. A escrita 2 pelo processo 2, ela é independente, ela é um conflito de escrita, mas não afeta a consistência do processo 1. Continuando, se agora a gente tem, de novo, conflito de escrita, x2 é independente de x1, mas se agora a escrita pelo processo 1 é de x3 também independente de x1, isso não é permitido pela escrita monotônica. x3 não pode ser independente de uma escrita anterior daquele mesmo processo. Isso pode acontecer também na seguinte situação. De novo, um conflito de escrita entre x2 e x1, só que agora o processo 1 faz uma nova escrita, x3, no contexto de x2. Apesar da última escrita ser no contexto do valor anterior, isso não é válido por escrita monotônica, porque a escrita anterior de P1 era do valor x1, que é independente de x2. Outro modelo de consistência é o leia as suas escritas, read your writes. Então, nesse caso, quando um processo lê, ele sempre vai ver o efeito de escritas anteriores que ele fez. Quando eu escrevo alguma coisa, é garantido que da próxima vez que eu ler o valor, eu vou ver aquela escrita que já foi feita, independente de onde que cada escrita está acontecendo. Então vamos considerar que o processo 1 escreveu x1, o processo 2 atualizou o valor com x2, considerando o valor anterior de x1,
E agora o processo 1 mudou de réplica e leu o valor x2. Do ponto de vista de ler as suas escritas, isso está ok, porque x2 foi escrito no contexto de x1. Então, quando eu leio x2, eu estou lendo um valor que é mais atual do que o valor que eu tinha escrito, x1. Então, está tudo ok. Por outro lado, considerando agora que eu escrevi x2 independente de x1, um conflito de escrita. Se agora o processo 1 ler x2, isso está errado, porque no leia suas escritas, o processo tem que ler o que ele já escreveu. x2 é independente de x1, o processo escreveu x1, dentre os dois valores, ele só poderia ler x1. Continuando, nesse caso, x2 é dependente de x1, e agora eu leio o valor x1. Isso, do ponto de vista de ler suas escritas, está ok, porque eu escrevi x1, li x1. O segundo processo escreveu um novo valor, x2. Isso agora é um problema para garantir a consistência mais para frente em relação a x2, em relação ao valor da réplica. Mas do ponto de vista do processo 1, nesse momento, o leia suas escritas está sendo respeitado. Finalmente, o último modelo que a gente vai falar dele é o modelo de escritas seguindo leituras. Writes follow reads. Então, nesse caso, quando eu escrevo, eu sempre tenho que escrever numa versão que é igual ou mais recente do que a última que eu li. De novo, isso vale independente de onde que o processo está acontecendo, onde que leituras e escritas estão sendo feitas. Nesse exemplo, então, primeiro o processo 1 escreve o valor x1, o processo 3 escreve um novo valor x2 que é dependente de x1, e agora o processo 2 faz uma leitura de x1 na cópia 1. E em seguida, ele muda de réplica e faz uma escrita de x3, que é dependente de x2, na cópia 2. Do ponto de vista de escrita seguindo leitura, escrever x3 depois que ele leu x1, nesse caso, é válido, porque x3 segue x2 e x2 segue x1. Se eu tinha lido x1, agora eu estou escrevendo um valor que é posterior ao valor que eu li. Isso está ok de acordo com essas regras de consistência. Continuando, se a gente agora tem um escrita x2 que é independente de x1, então eu tenho um conflito de escrita na variável x, e agora o meu processo 2 lê x1 e depois ele escreve x3 que é dependente de x2. Isso não está consistente, porque agora a escrita de x3 ela foi feita sobre x2 que é independente de x1. Se eu tinha lido x1, eu não posso fazer uma escrita que é consistente com x2. Se agora eu tenho uma escrita de x1, processo 3 que escreve x2 consistente com x1, e agora eu tenho um processo 2 que lê x1 na localidade 1 e depois escreve x3 independente de x2, isso não está correto seguindo o modelo de escrita seguem leituras. Por quê? Porque a escrita de x3 é independente de x2, que depende de x1. Então x3 é independente de x1. Mas o processo 2 já leu x1, então a escrita de x3 teria que acontecer no contexto de x1, ou de x2 nesse caso. Então a gente viu esses 4 modelos. Como é que a gente implementa isso do ponto de vista de consistência eventual? Basta eu ficar lendo os valores da réplica onde eu estou? Não, porque a gente viu que se a gente mudar de réplica, as réplicas podem não ser consistentes na hora em que eu mudo. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que garantir agora que toda escrita tem que receber um identificador único. Então, quando o cliente faz uma escrita em uma determinada réplica, o servidor daquela réplica vai dar um identificador único para aquela escrita. E o cliente vai guardar aquele valor. Toda vez que eu ler um valor, o cliente vai receber, junto com o valor que ele leu, a sequência de todas as escritas que já aconteceram sobre aquele valor até o momento daquela leitura. Então o cliente vai manter 2 conjuntos de identificadores.
todas as escritas dele ele vai guardar. Então vai ser o identificador de cada escrita que ele já fez. E toda leitura que ele fizer, ele vai guardar a resposta de quais escritas que já existiam na réplica quando ele fez a leitura. Então a cada leitura ele recebe um conjunto, ele vai fazer a união desses conjuntos como o read set, que são todas as escritas que já existiam naquela réplica quando ele leu. E aí agora os 4 modelos vão ser implementados com base nesses 2 conjuntos. Para cada modelo, seja escrita ou leitura, que eu vou executar, eu tenho que enviar para a réplica que eu estou acessando um conjunto específico. Se eu estou implementando leitura monotônica, quando eu for ler, eu tenho que enviar o meu read set, o que eu já sei sobre as leituras anteriores. Se eu estou fazendo escrita monotônica, na hora que eu escrevo, eu mando o write set, porque na escrita eu tenho que respeitar as escritas anteriores. Quando eu estou fazendo leia suas escritas, na leitura eu tenho que enviar as escritas anteriores, porque é com elas que eu vou ter que ser consistente. E por último, quando eu estou fazendo escrita segue leitura, na escrita eu envio as leituras que eu já fiz. O read set, quer dizer, eu envio todas as alterações que eu sei que já estavam em vigor quando eu fiz as leituras anteriores. Então agora, o servidor, quando ele recebe um conjunto desses, antes dele executar a operação, seja ela de leitura ou de escrita, ele tem que verificar se o dado que ele tem armazenado já contém todas as escritas que estavam naquele conjunto, seja o read set ou o write set. Se tiver alguma coisa faltando, aquele servidor tem agora que procurar informação sobre o que era aquela escrita ou leitura para recuperar os valores anteriores. Quando ele tiver atualizado a réplica local, aí ele pode executar a operação que o cliente pediu. Uma outra forma de fazer isso pode ser o cliente, ao invés de conversar com a réplica que ele está conversando naquele momento, verificar pelo seu read set e write set qual a réplica que já tem todas as informações anteriores que ele precisa. E aí ele pode conversar com ela de uma vez, ao invés de conversar com uma outra réplica, porque essa outra réplica vai levar mais tempo para responder o pedido dele. Mas dessa forma, eu permito que o cliente mude de réplica durante a execução. Com isso, eu tenho os principais modelos de consistência baseados no cliente. Mesmo que o cliente mude de posição, ele continua tendo a garantia que é correspondente àquele tipo de consistência que foi oferecida pelo modelo.